Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é uma frase poderosa, capaz de fortalecer a certeza de quem a escuta. De que Deus, que não poupou o seu próprio Filho para salvar o homem, fará tudo pela humanidade, por sua eleição e amor por ela. Esta passagem está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e é a segunda leitura do segundo domingo da Quaresma. Por essa eleição e amor de Deus pelo homem, Paulo encoraja os seus ouvintes, dizendo-lhes que aquele que é onipotente e todo-poderoso está ao lado deles, e nada há que temer de ninguém, seja os que estavam em Roma e o escutam, ou nós que vivemos hoje. Se Deus mesmo está do nosso lado, não há com o que nos preocuparmos. Da onipotência de Deus, Paulo passa para a extrema caridade de Deus, manifestada na paixão de Cristo. Ele está falando aos romanos sobre o mistério do sofrimento, sobre os cristãos que são levados ao matadouro como as ovelhas, sendo perseguidos e martirizados. O apóstolo sabe que alguns podem ser tentados a abandonar Deus, achando que Deus os abandonou, os esqueceu. Por isso ele enfatiza que Deus não poupou o próprio Filho por todos e por cada um. Os cristãos podem estar sofrendo, e estavam, e estão hoje também, mas precisam lembrar da crucifixão de Cristo. Quem crer nele nunca morrerá, mas terá a vida eterna, diz o apóstolo João. E o Pai não poupou o Filho, não porque não amasse o Filho, mas por amar a humanidade, por nos amar. Daí Paulo passa a questão do julgamento. Quem poderá acusar os eleitos de Deus? Ninguém os poderá condenar. Os cristãos, de forma idêntica ao que estava acontecendo com Paulo, preso em Roma, estavam sendo submetidos ao poder dos tribunais romanos e ao poder dos anciãos nas sinagogas, viriam a ser julgados e sentenciados. Mas Paulo quer que estejam seguros de que, ao final, o que importa é o veredito de Deus, que os justificou através da graça e da fé. De modo que não devem perder a esperança ante o sofrimento, a perseguição, o martírio e a morte. De fato, a esperança é o centro dessa passagem de Paulo aos Romanos. A esperança no mundo futuro, na vida eterna. Jesus, que morreu, ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus. Ele é que intercede por nós. Os membros do corpo de Cristo têm o mesmo Cristo por poderoso advogado, que intercederá por eles no julgamento de cada um. Ele que morreu para salvá-los. Paulo usa todo um contexto jurídico nessa passagem. De fato, num processo criminal diante da justiça, o réu é levado a julgamento no tribunal e precisa ser defendido por alguém. Suponhamos que ele não tenha um advogado constituído, por pobreza ou alguma outra razão pessoal, mas é inocente e teme ser condenado. No entanto, ao entrar no tribunal, descobre que o melhor advogado lhe foi nomeado. O melhor intercessor nos foi dado como advogado e sustentará a nossa absolvição, porque já pagou por nossos pecados. É Jesus Cristo. É a imagem que Paulo usa para descrever o grande mistério pascal, que engloba, embora não se sublinhe suficientemente muitas vezes, também a ascensão do Senhor e o seu papel de intercessor junto de Deus. Cristo é o supremo intercessor diante do Pai. Por isso, padres da Igreja como João Crisóstomo não se cansam de lembrar que Jesus não apenas morreu por nós, mas agora intercede em nosso favor. Essa intercessão também faz parte do calor e do vigor do amor de Deus pela humanidade, sempre ansioso porque nos reconciliamos com Ele. Jesus Cristo não intercedeu por nós apenas na cruz. Ele continua a interceder, e tanto uma como a outra parte do mistério revelam o seu amor e a sua caridade. Ele nos amou e continua a nos amar no presente, hoje. Também o Papa Leão Magno, numa de suas cartas, menciona esse mistério, dizendo que o verdadeiro sumo sacerdote expiou nossa culpa, assumindo a natureza humana. O sangue do verdadeiro Cordeiro sem mancha nos lavou do pecado. E o mesmo verdadeiro sumo sacerdote oferece seu sacrifício na Igreja, seu corpo, ao Pai, no santo sacrifício da missa.
na mesma carne que assumiu da Virgem Maria. Precisamos compreender o mistério da ascensão para entender o mistério dos sacramentos na Igreja. Porque, na sua ascensão, Jesus entrou com seu sacrifício de amor do Calvário no céu e apresenta ao Pai, na eternidade, tudo o que aconteceu na Sexta-feira Santa no tempo e no espaço. Entra no eterno hoje, no eterno presente do Pai, como diz a carta aos Hebreus, e se oferece ao Pai por nós, uma vez por todas, na sua ascensão. A ascensão, então, ensina duas verdades essenciais. Ensina que a encarnação não terminou com a morte e a ressurreição de Jesus. Ao ressuscitar dos mortos no domingo de Páscoa, com o mesmo corpo no qual vemos as chagas, embora num estado de glorificação, ele leva a sua carne glorificada para a eternidade e está corporalmente ao lado do Pai. Antes da encarnação, a palavra, o Verbo, era puro espírito, não tinha um corpo. Depois, assumiu a natureza humana, e essa foi a natureza que levou para o céu na ascensão. De modo que o sacrifício realizado na carne agora é perpetuamente ofertado ao Pai. E isso é feito pela Santa Missa. Porque nos sacramentos, como na Eucaristia, Cristo não está sendo crucificado de novo. Há um só sacrifício, o do Calvário. Porém, esse único sacrifício entrou na eternidade. De modo que toda oferta feita na terra pela Eucaristia é uma participação no único sacrifício de Cristo que ele continua a oferecer ao Pai no santuário eterno, no tabernáculo celeste, no templo celeste. De modo que a ascensão é o link fundamental entre o mistério pascal terreno e a realidade celeste eterna, da qual nós participamos nos sacramentos. É assim que a oferta de Jesus na Sexta-feira Santa chega a nós hoje em cada altar de cada igreja católica ao redor do mundo. Leão Magno, portanto, afirma que pela ascensão de Jesus, o mistério da encarnação não cessou, porque há também uma expiação perpétua, inaugurada e consumada no Calvário, mas que não cessou, antes foi levada ao céu, e essa oferta está sendo feita perpetuamente. Também no Templo de Jerusalém havia uma oferta chamada Tamid, um sacrifício perpétuo. Todas as manhãs e noites, sucessiva e ininterruptamente, os sacerdotes ofereciam um sacrifício a Deus como renovação da aliança. O sofrimento de Jesus cessou quando ele rendeu o Espírito na Sexta-feira Santa. Ele já não sofre, mas continua oferecendo esse sacrifício no céu, oferecendo-se ao Pai por amor. E o fará por toda a eternidade, porque é isso que o Filho faz. Ama o Pai. Assim, o mistério da ascensão é o mistério da natureza humana entrando no amor eterno do Filho pelo Pai e de sua eterna auto-oferta pelo Espírito. Tudo isso se contém nesta passagem de Paulo, ainda que implicitamente, quando Paulo diz que é Jesus Cristo que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus que intercede por nós. Ele não é somente o sacrifício, é o sumo sacerdote e o nosso supremo intercessor. Portanto, não há razão para temor, nem para se sentir abandonado diante do sofrimento. Não há razão para temer os julgamentos deste mundo. É Deus mesmo que nos justifica. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.